Oi pessoal, boa tarde. Hoje, 10 de agosto de 2021. Como vocês sabem, a gente começou com as aulas presenciais com um aumento, né, do horário. Então, agora todas as nossas postagens serão logo no começo do período, logo a 1 hora. Então, a professora vai postar a atividade para vocês, né, a aula. Vai postar a aula e as atividades logo a 1 hora. E depois, das 5 às 6 da tarde, a professora está em plantão para atender vocês, certo? Então, por isso que a aula está chegando mais cedo hoje, tá? E vai ser assim a partir de agora, tá? Provavelmente vocês já devem ter observado isso com a professora Thelma ontem, que ela postou as aulas de inglês. Então, vai ser assim, né? Todo começo do período da aula, logo entre 1 e 1h30, as professoras vão postar, né, as atividades, a aula, né, as coisas que vocês têm que fazer, e vocês vão tirar as dúvidas das 5 às 6 da tarde com a gente, tá? Não se esquecendo de mandar as fotos das atividades que vocês fazem para nós, tá bom? Para quem tá em casa ainda, vocês vão fazer dessa maneira, tá? Assistam a aula, façam as atividades, mandem as fotos pra gente corrigir e constar a presença de vocês. Lembrem-se que as atividades, elas contam presença, tá? Para vocês que ainda estão em casa, todas as atividades que vocês mandarem pra gente vão contar presença. Tá bom? Vamos começar. A gente ainda continua com a parte de alimentos e nutrientes, né? Parte de nutrição. Fizemos uma revisão do sistema digestório na semana passada e a professora explicou muito por cima, né? Quais são os nutrientes, apresentou alguns nutrientes para vocês. Hoje, a gente vai ver mais a fundo quem são esses nutrientes, aonde nós encontramos esses nutrientes, se eles fazem bem, né, ou não pra gente, como que eles se comportam no nosso corpo, tá? Então, vamos começar. Para ter boa saúde, dentre outras medidas, é necessário ter uma alimentação balanceada. Gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês, tá? Essa aula, vocês não vão encontrar ela no livro, tá? Ela não é uma aula que está no livro, tá? É um assunto do livro, mas vocês não vão encontrar essa aula no livro. Essa aula, ela é uma aula que vai ser dada aqui, depois eu vou disponibilizar o PDF e o Word para vocês, junto com os exercícios, tá bom? Então, vocês não vão encontrar o texto no livro. Esse texto quem fez foi a professora, tá? A professora procurou, a professora organizou o texto para dar aula para vocês hoje. Então, vamos começar. Para ter boa saúde, dentre outras medidas, é necessário ter uma alimentação balanceada, ou seja, comer de tudo um pouco. Balanceada, gente, é a mesma coisa que equilibrada. Ter uma alimentação equilibrada, tá? E quando a gente fala comer de tudo um pouco, não é comer muito. É comer um pouquinho de cada coisa, tá? Nós vamos comer um pouquinho de cada coisa. Isso porque, dessa forma, nosso corpo recebe os nutrientes que precisa para se manter bem na medida certa. Então, se a gente come um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada alimento que tem os nutrientes específicos, a gente se mantém bem, a gente se mantém nutrido e se alimenta na medida correta. Devemos comer todos os dias proteínas, carboidratos, gorduras. Quais são os nomes das gorduras que nós vimos na aula passada? São os lipídios. E aí a professora explicou que tem lipídio bom e lipídio ruim. Vitaminas e sais minerais. Eles são encontrados nos alimentos em maiores ou menores quantidades. Olha lá, nós temos as proteínas, tá?
As proteínas ajudam o corpo a crescer, a se renovar e a se manter resistente. Ajudam na formação e construção de novas células em nosso organismo, tá? Muito provavelmente o quadradinho da imagem da professora deve estar pegando aqui na imagem, aqui no cantinho, tá? Então depois a professora vai explicar. As proteínas, né? Elas são extremamente importantes para o crescimento do corpo, tá? Então toda criança, todo adolescente precisa ter uma alimentação rica em proteína. Tá? A proteína vai fornecer muitas substâncias, vai renovar todo o sistema celular nosso, vai manter o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa resistente. Por isso que nós precisamos comer alimentos que tenham proteína, tá? Eles ajudam na formação das novas células, tá? Porque as células morrem e elas precisam ser renovadas. Então, nesse momento onde há o surgimento de novas células, as proteínas estão ali trabalhando para que essas células possam ser construídas, elas possam, vamos dizer assim, nascer, né? Possam ser reproduzidas no nosso organismo, tá? Nós encontramos essas proteínas em alimentos como carnes, ovos, leites e seus derivados, tá? O queijo, iogurte, a coalhada, a manteiga, que são de origem animal. Esses alimentos que a professora acabou de falar, elas têm origem animal. As carnes vêm dos animais, os ovos vêm dos animais, os leites, né? O leite da vaca, leite de cabra, leite de búfala, né? São animais, vêm de animais. E os derivados do leite, o que são os derivados do leite? São produtos feitos a partir do leite. Então, o queijo, o iogurte, a coalhada, manteiga, requeijão, são todos produtos que têm como origem principal o leite, tá? Então, nesses alimentos a gente encontra proteína. Então, são os alimentos que a gente chama de proteína animal, tá? Nós também temos os alimentos de origem vegetal, que são esses que estão aparecendo aqui, que o quadradinho da figura da professora deve estar tampando. Que são os de origem vegetal, tá? Que também tem proteína. Quem são? Os cogumelos comestíveis, né? Champignon, cogumelo shiitake, tá? São ricos em proteínas. Os grãos, que a gente chama, né? Os grãos. Quem são esses grãos? Feijão, milho, a lentilha, grão de bico, soja, amendoim, alguns tipos de nozes, as amêndoas e as castanhas também têm proteínas, tá? Ai, não gosto de feijão, lembra que a professora falou na aula passada? Feijão é extremamente rico em proteína, tá? A carne tem proteína. O ovo tem proteína. Quem lembra qual é a proteína do ovo? É a parte branquinha, que a gente chama de clara, tá? O nome da proteína do ovo, daquela parte branquinha do ovo, chama-se albumina, tá? Albumina. Lembrem desse nome, albumina. É a parte branquinha, é a clara. A clara, ela é rica em albumina, proteína do ovo. Tá certo? Então, no nosso prato, a gente precisa ter algum tipo de proteína, principalmente nas principais refeições que são o almoço e a janta, tá? A gente precisa ter uma porção de proteína, principalmente nessas duas refeições. O certo é ter em todas, mas nessas, né? Nessa a gente tem que ter algum tipo de proteína, né? Seja ela em grãos ou seja ela a proteína animal, que pode ser um bife, pode ser uma carne, pode ser um frango, tá? Então a gente tem que consumir a proteína. Os lipídios ou as gorduras, tá? Gente, se a professora começar a falar sobre lipídio, sobre gordura, é assim, eu vou ficar aqui pelo menos umas 2 aulas falando só de lipídios e gorduras, tá?
mas eu quis dar uma resumida para vocês, para que vocês possam ver que é importante a gente prestar atenção em algumas coisas com relação aos lipídios, com relação às gorduras, tá? Lipídios ou gorduras. Esta substância é encontrada em grandes quantidades em algumas carnes, como o cupim. Gente, sabe aquela parte de trás do boi? Parece uma corcova atrás do boi. Aquele pedaço de carne, aquela parte do boi, ela é chamada de cupim. Ela é uma carne extremamente rica em lipídio, rica em gordura, tá? Na gema do ovo, a parte amarelinha do ovo, a gema do ovo é rica em lipídio, tá? Na manteiga, na margarina, nas amêndoas, no azeite, nas castanhas e frutas como o abacate. Sim, a gente viu no exemplo do livro, se vocês pegarem lá, o exemplo do livro cita o abacate como uma fruta rica em lipídios, tá? Porém, esses lipídios também são encontrados em frituras, como a batatinha frita, o hambúrguer e o pastel. Então, vocês podem ver pelas fotos, tá? Embora o quadradinho da professora esteja tapando a imagem, é porque, gente, de verdade, eu não imaginei que a minha câmera fosse ativar hoje para eu poder dar aula para vocês. Então, para mim foi uma surpresa. Então, eu preferi dar a aula com a minha imagem do que só com a minha voz, tá? Olha só. Vou repetir de novo a frase aqui no texto. Porém, também é encontrada em frituras como batatinha frita, hambúrguer e pastel. Dê uma olhada na foto em cima e uma olhada na foto de baixo. Na foto de cima nós temos um pedaço de salmão, que é um peixe, tá? Que ele é rico em ômega 3. Ômega 3 é um tipo de lipídio, um tipo de óleo, tá? Que faz bem para a saúde. Nós temos avelãs, nós temos pistache, nós temos azeite, nós temos nozes, amendoins, tá? Que são ricos em lipídios bons que fazem bem para o nosso organismo, tá? Embaixo, o que nós temos? Pastel, bolinha de queijo, risoles, parece que é mandioca, ketchup, tudo aquilo que foi frito em óleo, em gordura, tá? Então, aquilo que é frito em óleo, né? Esses alimentos que são fritos em óleo, eles não são alimentos bons para nossa saúde. Esse tipo de lipídio, ele não é bom para nossa saúde, tá? Os que estão em cima, na foto de cima, sim, são lipídios ricos e lipídios bons para nossa saúde. Os lipídios da parte de baixo, da foto de baixo, que foram fritos em óleo quente, esses já não são gorduras boas, não são lipídios bons para nossa saúde. Olha só, continuando o texto. É importante saber que comer muita gordura faz com que a gente engorde e possivelmente desenvolva problemas de saúde. Por isso, apesar desses alimentos serem muito gostosos, é sempre bom ter moderação ao comê-los. Vai deixar de comer para sempre? Lógico que não, tá? Mas comer moderadamente. O que é o moderadamente? É o de vez em quando. Tem gente que não vive sem miojo. Miojo é altamente rico em lipídio, em gordura e em carboidrato. Tem gente que não vive sem batata frita. Se não tiver batata frita, não come. Ou se não tiver qualquer outra coisa frita, não come. A fritura não é algo que faz bem para a saúde.
essa gordura vai entrar no nosso organismo, ela vai se depositar nas nossas células, ela se deposita dentro das nossas veias e artérias, vai entupindo por dentro das nossas veias e artérias, tá? Vai dificultando a passagem do sangue e vai deixando o nosso organismo debilitado e a gente vai acabar ficando doente. A gente acaba ficando doente por conta disso, tá? Os lipídios, eles nos dão energia. Eles ajudam a gente a ter energia, tá? E a renovar também as células, como vocês podem ver lá na página 90, naquele prato que tem no livro, né? Que fala que os lipídios ajudam também na construção de novas células, tá? E também nos fornecem energia. Carboidratos, aí o negócio nós temos que conversar, tá? Porque nós temos os carboidratos saudáveis e os carboidratos que assim que não são lá muito legais, que a gente tem que tomar cuidado na hora de consumir. Quem são os carboidratos? Os carboidratos são as principais fontes de energia que o corpo precisa para realizar as tarefas. Então, de onde sai a energia para que a gente faça as coisas que a gente faz durante o dia? Correr, brincar, estudar, fazer as coisas em casa, fazer esportes, praticar esportes. Da onde vem toda essa energia? Pensar, ou vocês acham que pra gente pensar não tem que ter energia? Para pensar tem que ter energia. De onde vem essa energia? Essa energia vem dos carboidratos, tá? Graças a isso, né? Graças aos carboidratos, né? E as tais alimentos que são ricos em carboidratos, podemos realizar uma série de atividades todos os dias, né? Para executar essas funções, nosso organismo utiliza os carboidratos. Tá? Os carboidratos são encontrados em pães. Então, nos pães, nós encontramos carboidratos. Qualquer tipo de pão. Qualquer tipo de pão. Tá? Qualquer tipo de pão. Mesmo no pão integral, professora? Mesmo no pão integral a gente encontra carboidratos. Mas aí nós vamos conversar a respeito disso. Tá? No macarrão, a gente encontra carboidrato no macarrão? Sim, a gente encontra carboidrato no macarrão porque o macarrão é feito de farinha. E a farinha é rica em carboidrato. Em algumas frutas, tá? Em vegetais como a batata, a mandioca, tá? Batata doce, cará, inhame, a gente encontra carboidrato, tá? E em cereais, a parte dos cereais, como o arroz, o trigo e o milho. Lembra que a farinha vem do trigo, tá? Lembra que o amido de milho, o amido, ele vem do milho, por isso que ele chama amido de milho. Ai, professor, o que é o tal do amido de milho? É a maisena, tá? Amido de milho é maisena, tá? Nada mais do que isso. Também é riquíssima em carboidrato, tá? E também a gente encontra nos doces, tá? Nos doces a gente encontra carboidrato. Quando comemos mais carboidratos do que nosso corpo precisa, costumamos engordar. Então, a gente engorda com grande quantidade de gordura, quando a gente come muita gordura. E quando a gente come muito carboidrato. Muito pão, muita massa, muito macarrão, muitas coisas feitas com farinha, tá? A gente acaba engordando. Já que o nosso organismo passa a guardar o que sobra, que vai sobrar desse carboidrato,
porque ele não é consumido totalmente pelo nosso corpo, então o nosso corpo vai guardar esse carboidrato em algumas regiões do nosso corpo, como na barriga, tá? No bumbum, nos braços, aqui assim na parte dos braços, entre as coxas, nas coxas a gente também guarda carboidratos. A gente vai acabar guardando os carboidratos, tá? Importante que isso já foi a dica da semana passada que eu dei para vocês, que valeu um pontinho. A professora vai reforçar agora aqui. Quando os carboidratos entram em nosso corpo e são digeridos em nosso organismo, eles se transformam em um tipo de açúcar. Não é aquele açúcar que está lá no açucareiro. É um outro tipo de açúcar. Então, o carboidrato, quando ele entra no nosso corpo e ele começa a ser digerido, ele começa a ser transformado, ele vai virar açúcar. E o açúcar, em grande quantidade no nosso corpo, faz a gente engordar, tá? Por isso é importante nós consumirmos os carboidratos com moderação, ou seja, tá? Com equilíbrio, tanto os lipídios quanto os carboidratos nós devemos consumir com moderação, tá? Nós devemos consumir com cuidado, não em grandes quantidades, ou somente ter uma alimentação rica em carboidratos. Olha só aqui, tá? Dá uma olhadinha aqui. Nós temos aqui, gente, em cima, nesta foto e nesta foto, alimentos ricos em carboidratos, tá? Nós temos alimentos ricos em carboidratos. Nós temos o macarrão, os pães, nós temos a farinha branca e a farinha integral. Temos outro macarrão, ó, nós temos batatas, ó, batatas. Aqui deve ser um cará ou um inhame, que é um outro tipo de tubérculo, que é um outro tipo de vegetal, também rico em carboidrato, tá? E aqui nós temos as nossas células de gordura. As células de gordura, elas são assim dentro do nosso corpo. E conforme a gente vai comendo gordura e carboidrato, gordura e carboidrato, gordura e carboidrato, elas vão inchando. Elas vão se enchendo, porque nós, no nosso corpo, nós temos células de gordura, que elas podem estar mais cheias ou mais vazias. Se a gente vai comendo carboidrato e gordura, carboidrato, gordura, carboidrato, gordura, elas vão enchendo, 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 e nós vamos ficando gordo. A gente vai engordando, porque essas células vão se enchendo dessas gorduras, desses açúcares, dessas gorduras e desses açúcares. Tá? Então, nós temos no nosso corpo células específicas que são células de gordura, e conforme a gente vai comendo as gorduras e os carboidratos, as gorduras e os carboidratos, carboidrato entra no nosso organismo, vira açúcar, vai juntando tudo dentro da célula, a gente vai acabar engordando, certo? Por isso que nós devemos comer, nós não devemos deixar de comer. Ah, professora, não vai comer nunca mais, não vou poder comer mais macarrão. Não, não é isso. Mas é comer moderadamente. Não é comer macarrão todo dia, não é comer batata frita todo dia, pastel todo dia, hambúrguer todo dia. Ai, professora, mas eu gosto de um pãozinho. Tá, eu também gosto de pão. Pão é uma delícia. Mas a gente pode acostumar a comer o pão integral. A gente pode acostumar a comer o macarrão integral. Porque a farinha integral, ela é mais rica em fibra. Tá?
e ela tem menos carboidrato. Ai, professora, adoro uma batata frita. Adoro uma batata frita. Come a batata cozida. Ah, mas não tem o mesmo gosto. Mas é batata. Você está colocando o carboidrato necessário para o seu organismo. Adoro uma mandioquinha frita, professora. Come a mandioca cozida. Ai, mas não tem o mesmo gosto. Mas tem os carboidratos necessários e ela não vai entrar em contato com a gordura, com a fritura, que não faz bem para a saúde. Vitaminas e sais minerais. Existe ainda um grupo de alimentos que ajudam no funcionamento correto do corpo e na prevenção de doenças. Também são muito ricos em fibras, ajudando os intestinos a funcionarem regularmente. São eles os sais minerais e as vitaminas. Os sais minerais são encontrados na água e em diversos outros alimentos, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Então, a gente também encontra vitaminas e sais minerais nos animais, nos alimentos de origem animal e nos alimentos de origem vegetal. A gente encontra vitaminas na carne também. A gente encontra vitaminas nos ovos. A gente encontra vitamina no queijo, no leite, sim. Mas principalmente nós vamos encontrar vitaminas e sais minerais nos vegetais e nas frutas. Tá? Principalmente nos vegetais e nas frutas. Nos vegetais, manga, né? Aqui porque a gente tá falando de frutas, né? Manga, uva, laranja, maçã, melancia, cerola, espinafre, agrião, beterraba, cenoura, pepino, berinjela, tomate, feijão, lentilha. No arroz a gente encontra também algumas vitaminas. No azeite a gente encontra também algumas vitaminas. Por exemplo, na acerola a gente encontra vitamina C, na laranja a vitamina C, tá? Na casca da maçã a gente encontra pectina, que ela é extremamente é uma vitamina muito boa. A casca da maçã tem fibra, ajuda o intestino a funcionar. O bagaço da laranja também, quando a gente come, mastiga e engole, ajuda no bom funcionamento do intestino, né? A melancia é rica em sais minerais, água e sais minerais, tá? Porque a melancia ela tem muita água, né? Então a gente encontra bastante sais minerais na melancia. Nas folhas verdes, na alface, almeirão, agrião, no espinafre, no brócolis. E assim, gente, quanto mais escura a verdura, mais vitaminas e sais minerais nós encontramos nela. Por incrível que pareça. Quanto mais verde, quanto mais escura a verdura, mais rica em vitaminas e sais minerais ela é. Tá? Então, eu não gosto de espinafre. O espinafre ele é bem verde, ele é bem escuro. Então, ele é muito rico em vitaminas e sais minerais. Brócolis, eu odeio brócolis, gente. Brócolis é riquíssimo em vitaminas e sais minerais. Escuro, ele é bem escurinho, né? Ele tem um verde escuro. Quando cozinha, ele continua com esse verdinho escuro. Então, ele é muito saudável por conter esses nutrientes. Olha lá. Nós temos a parte das frutas, né? Dos vegetais, dos legumes. E temos aqui também a parte das carnes, né? E frutas. Tá, ó. Carnes, a gente tem vitaminas nas carnes. Ó. Peixe, nós temos vitaminas também nos peixes. Isso aqui é um pedaço de fígado, tá? De boi. E é isso, gente. Resumindo, é isso. Gente, vitamina. Presta atenção. O professor já tirou lá do slide, mas é para prestar atenção. Vitamina. Por que tem que ter uma alimentação rica em vitamina? Para fortalecer o nosso sistema imunológico.
Que raio que é isso, professora? Sistema imunológico. Sistema imunológico é o sistema que cuida da defesa do nosso corpo. Quando a gente está com febre, é o sistema imunológico que entra em ação e começa a mostrar pra gente: opa, tem alguma coisa errada. É o sistema imunológico trabalhando, mostrando pra gente. A febre é um sinal de que tem alguma coisa que não tá legal. Quem que dá esse aviso? O sistema imunológico. Então, quanto mais resistente, quanto mais forte estiver o nosso sistema imunológico, menos nós vamos ficar doentes. A gente fica menos doente. Quanto mais forte esse sistema imunológico estiver, a gente tem menos risco de ficar doente. Tá? A gente fica mais forte imunologicamente falando. Tá? Temos exercícios, tá? São 4 exercícios. Lembrando que eles não estão no nosso livro. Porém, prestem muita atenção. Assistam a aula e prestem muita atenção. Estou aqui com o meu Buriti Ciências. Página 90. Página 90, tá? Estas 3 perguntas que a professora faz aqui na aula estão neste primeiro parágrafo, ok? Não vou dar mais dica nenhuma. Quem assistiu a aula sabe a dica das 3 perguntas. Quais são as 3 perguntas? O que são nutrientes? Página 90, primeiro parágrafo. Eu quero saber o que são os nutrientes. Depois, por que os nutrientes são importantes para o nosso organismo? São importantes para o nosso organismo porque... tá lá no parágrafo. E depois eu quero saber quais são os 5 nutrientes mais importantes para o nosso organismo. Já estou dizendo que são 5. Então, vocês têm que procurar lá no primeiro parágrafo quais são os 5 nutrientes mais importantes para o nosso corpo, para o nosso organismo. E depois tem uma perguntinha um pouco mais difícil. Vocês vão relacionar a letrinha... Perdão, gente, vocês vão relacionar o número, tá? Onde está marcado aqui, ó, carboidratos, gorduras ou lipídios, proteínas, vitaminas, sais minerais, com as colunas aqui do lado. Gente, não é para ligar. Vocês não vão ligar, pelo amor de Deus. Vocês vão colocar o número, tá? Então, olha só. Esses nutrientes desempenham funções vitais em nosso corpo, como formação de ossos e dentes, construção muscular e coagulação do sangue. Repõem células e tecidos e são responsáveis pelo crescimento, pela construção do corpo. Eu já dei uma dica aqui, ó. São a principal fonte de energia para o corpo. São encontrados em alimentos como açúcar, pães, macarrão, batata e mandioca. Quem que tem, né? Onde que a gente encontra açúcar, pão, macarrão, batata, mandioca? O que que a gente encontra nesses alimentos, né? O que que a gente encontra? Também fornecem energia ao corpo. São encontrados em alimentos como óleo, leite e amendoim, né? Esses nutrientes ajudam no bom funcionamento do organismo. Esse exercício ele é um pouco mais difícil, mas eu quero que vocês se esforcem e tentem fazer esses exercícios. Tá certo? Quero que vocês façam os exercícios e tirem as fotos para mim e mandem no meu número novo do WhatsApp. Tá bom? Pessoal que começou a fazer presencial, tá? Pessoal que era do remoto, que estava assistindo aula online,
e agora tá fazendo aula com a professora lá na escola. Não precisa fazer esses exercícios porque vocês já vão fazer ao longo da semana. Essas aulas são só para aqueles que estão em ensino remoto. Combinado? Certinho? É isso. Gente, tô esperando então os exercícios. Lembrando que a professora vai postar sempre logo entre 1 e 1h30 da tarde as aulas e fica de plantão de dúvidas sempre das 17 às 18 horas com vocês, tá? A professora vai estar à disposição de vocês nesse horário. Combinado? Um beijo para vocês, até amanhã. Amanhã nós temos aula de história, tá? Nesse mesmo esquema, tá? Vou postar a aula no início, tá? E aí, no final da tarde, das 5 às 6 da tarde, a professora fica respondendo as dúvidas que vocês possam ter. Não adianta mandar as dúvidas durante o período de aula para mim, porque eu não vou responder, tá? Eu vou começar a responder a partir das 5 da tarde, tá bom? Vou começar a entrar em contato com vocês a partir das 5 da tarde. Das 5 às 6 eu tô respondendo as dúvidas de vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã na nossa aula de história.